Olá, meu nome é Roberto Schulze, sou conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, atualmente na Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal. E a ideia de hoje, o bate-papo de hoje, é para nós falarmos sobre as principais infrações cometidas pelo profissional de contabilidade e como evitá-las. Uma primeira coisa que eu comento com vocês é que nós precisamos conhecer a legislação da nossa profissão. Quer seja no curso técnico que existia ou hoje mesmo nas faculdades, nós aprendemos uma série de regras, de normas, de leis, mas falta, por vezes, conhecer a legislação da nossa profissão. E isso acaba resultando em problemas, em infrações que a gente comete e que poderiam ser evitadas com um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento. Então, nós vamos fazer uma breve exposição das autuações mais comuns que acontecem, falar um pouco sobre as resoluções que precisam ser conhecidas e consideradas na hora de fazer o nosso trabalho para que a gente possa evitar ao máximo que essas infrações aconteçam. Então, primeira infração, e aqui de fato a gente não deveria cometer, que é deixar de elaborar escrituração contábil. Então é uma prerrogativa nossa, é para isso que nós somos contratados, esse é o nosso trabalho principal e nós deixamos de fazê-lo e acabamos sujeitos então a autuação com relação a isso. Então, quais são as bases legais que nós precisamos conhecer? Precisamos conhecer a Resolução 1255, que é a NBCTG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas. Precisamos conhecer a Resolução 1330 de 2011, que é a ITG 1000, né? Escrituração contábil. Resolução 1418 de 2012, que é um modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte. Então, importante que nós conheçamos bem que tipo de empresa que nós estamos atendendo, se a ITG 1000 é apropriada e atende aquela empresa, por que eu, na minha nota explicativa, vou dizer que eu estou fazendo com base na Resolução 1255? Mas é preciso observar também quais as necessidades da empresa com relação a essa escrituração contábil, porque isso também vai determinar qual é a resolução mais apropriada. Temos ainda a NBCTG 1001 e 1002, né, a contabilidade para pequenas empresas e para as microentidades, que é uma resolução bastante nova e que precisa, né, uma norma bastante nova, que precisa ser estudada e conhecida para que a gente possa utilizar nos casos apropriados. Nós precisamos, muitas das vezes a gente ouve o seguinte: mas o cliente não me mandou o documento, o cliente não fez como deveria fazer. Então, nós precisamos, dentro de outras responsabilidades e de outras coisas, deixar muito claro quais são as responsabilidades dos nossos clientes. No contrato de prestação de serviços, na orientação que a gente precisa dar no dia a dia, para que não aconteça essa alegação depois: mas eu não sabia, eu não mandei porque eu não sabia que precisava mandar, e aí a gente começa quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e nós como profissionais precisamos tomar todos os cuidados. Nós temos um documento chamado Carta de Conforto, né, que a gente precisa conhecer também e utilizar mais, porque às vezes acontece, né, a gente é pego de surpresa aquele cliente que tem uma conta bancária e ele nunca mandou o extrato dessa conta para nós. E de quem é a responsabilidade por não ter escriturado? É do cliente que não mandou ou nós que deveríamos saber? Então, se eu não sabia, de fato eu já fechei a contabilidade, eu preciso me resguardar com uma carta de conforto, no mínimo, para que eu não seja depois responsabilizado por ter feito uma escrita contábil imprestável. Porque no momento que não há esse registro da conta bancária, essa contabilidade é considerada pela Receita Federal como imprestável.
e a comunicação sobre a obrigatoriedade de registro do livro diário. Existe um modelo próprio, mas cada um pode fazer o seu modelo, porque muitos também, a taxa é muito cara, eu não vou registrar o livro, para aqueles que ainda têm que fazer registro de livro em junta comercial, né? Mas cabe ao cliente fazer esse registro, fazer o pagamento dessa taxa, então a gente precisa se resguardar também com relação a isso. Outra infração, deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. Qual a base legal que nos obriga a isso? A Resolução 1590 de 2020. Mas o Conselho vai me autuar porque eu não tenho contrato. Esse talvez seja o menor dos problemas que a gente tenha. É preciso lembrar que a legislação determina que quem não tem contrato assume responsabilidade ilimitada. Então, não é uma questão só de atender ao que o CRC. Talvez o CRC ou o CFC, quando estabeleceu essa norma, e eu sempre disse isso, ele fez para proteger o profissional da contabilidade. Porque no momento que eu não tenho contrato, qualquer coisa que o cliente alegue dizendo ser minha responsabilidade, será minha responsabilidade. Então, é importante que a gente delimite bem quais são as nossas responsabilidades, quais são as responsabilidades do cliente para conosco, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis depois. Então, é importante ter o contrato e, infelizmente, como a gente já comentou em outras oportunidades, é o segundo ou terceiro item de mais autuações, ou seja, não deveria ser assim até para nossa proteção. Demonstrações contábeis em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade. Também uma autuação muito frequente, muito comum. Inobservância das formalidades da escrituração contábil. Então, de novo, a gente cita a Resolução 1255, a 1330, a 1418 e a NBCTG 1001 e 1002. É preciso que a gente observe as regras, né? Se uma empresa, vou dar um exemplo simples, né? Mas se uma empresa tem estoque, se ela é do ramo do comércio, na hora que eu vou fazer a minha nota explicativa, eu tenho que falar necessariamente como é feita a apuração do custo da mercadoria vendida com relação a esse estoque. É o primeiro que entra, o primeiro que sai? Como é que é feita essa? É a média? Né? Então, se eu tenho imobilizado, eu tenho que dizer qual a taxa de depreciação aplicável. Agora, eu tenho isso no meu balanço e na hora da nota explicativa não falo nada a respeito desse assunto. Então, é preciso que a gente tenha bastante cuidado com relação a isso. E aí, de novo, assim como eu falei com relação ao contrato, o CRC vai autuar, vai ter uma multa de 1 a 10 anuidades, né? Pode ter até uma penalidade mais grave, não se trata nesse caso de cassação, mas e se o cliente participa de licitações? E se ele for desclassificado de uma licitação por causa do balanço que você apresentou? E ele tinha preço para ganhar essa licitação. De quem você acha que ele vai cobrar esse lucro cessante que ele deixou de ter? Então, essa coisa de não cumprir as normas contábeis não é só um problema que eu tenho com relação ao Conselho Regional de Contabilidade. Pode ser, sim, um problema muito, mas muito mais grave, principalmente no caso de empresas que participam de licitações. Eu já vi acontecer muitos casos de empresas desclassificadas por problemas no seu balanço. Então, muito cuidado, isso não é brincadeira, né? Isso é uma coisa, de fato, muito séria e que assusta bastante, então a gente precisa tomar muito cuidado. Costumo dizer que contabilidade é uma profissão de risco. A gente precisa conhecer os riscos e precisa evitá-los ao máximo. Organização contábil sem registro, cadastral, né? Profissional também, e diplomado sem registro, principalmente em órgãos públicos. Então essa é uma outra autuação também muito comum,
E a gente tem que lembrar o seguinte, no momento em que eu constituo uma empresa de contabilidade, tem lá no objeto social contabilidade, o CNAE de contabilidade, eu estou obrigado a fazer o registro no conselho. No momento que eu começo a atuar como contador ou como auxiliar contábil, ou como encarregado fiscal ou qualquer área dessa que seja atribuição do profissional da contabilidade, eu só posso fazer isso se eu tiver o devido registro no conselho. Assim como acontece com o engenheiro no CREA, com o médico no CRM, com o advogado na OAB e aí várias outras profissões. Ou seja, eu só posso exercer essa profissão depois de devidamente registrado. É uma obrigação legal e que todos os profissionais liberais de todas as áreas estão sujeitos, não somente o contador. Então, importante que a gente se valorize, inclusive, com isso, né? Tendo o nosso número de registro no Conselho. As resoluções que tratam, além do decreto 9295 de 46, que é a nossa lei máxima, né, que criou a profissão e define as atribuições do contador, a resolução 1554 de 2018 do registro dos profissionais e a 1555 das organizações. Temos ainda a 1246, que trata da participação de estudantes nos trabalhos, né? Quero lembrar que o CFC tem hoje um convênio com o Ministério da Economia e há um cruzamento de informações com relação ao CBO, ao Código Brasileiro de Ocupações. Então, a possibilidade de fiscalização do Conselho ficou muito maior sem, às vezes, ser necessário que ele vá até a empresa de contabilidade para se certificar se o profissional é ou não, né, auxiliar contábil ou contador. Então, preciso que a gente se valorize de fato fazendo o nosso registro. Essa é a regra. Deixar de cumprir a educação profissional continuada e falta de averbação de alteração cadastral. Aí essa falta de alteração de dados cadastrais, além de representar a possibilidade de uma autuação, pode gerar outros problemas, porque eu mudei de endereço, ou eu como profissional, ou como empresa, não comuniquei ao conselho e eu posso estar recebendo notificações do meu endereço antigo e não adianta eu alegar que eu mudei de endereço se eu não tiver comunicado ao Conselho Regional de Contabilidade. Resolução 1555 é que determina isso. E a educação profissional continuada. Nós temos agora novamente a necessidade de termos 40 pontos de educação continuada e às vezes a gente fica assim pensando, mas somente o auditor, somente o perito é que está sujeito à educação continuada, né? Nós, contadores em geral, não. Nós precisamos lembrar que os contadores que são profissionais responsáveis por empresas que faturam mais de 78 milhões também estão obrigadas à educação continuada e aos 40 pontos. E isso deveria ser, e vai ser em breve, regra para todos, não tenho dúvida disso. Mas nós devemos, de fato, ficar satisfeitos com essa regra, porque valoriza a nossa profissão e cada vez nós vamos estar mais capacitados e mais habilitados. Mas quero lembrar que é um motivo de autuação e a gente percebe, às vezes, principalmente aqueles contadores de empresas que faturam mais de 78 milhões, deixando passar e não cumprindo essas horas e depois tendo sua autuação e aí não tem solução, infelizmente. Registro profissional baixado. Importante aí, no momento que você baixa o seu registro, você está impedido de exercer a profissão. Se você o fizer, você vai estar cometendo uma infração. Basta reativar seu registro. Então, a 1554 de 2018 é que trata também disso. Profissional que facilita o exercício aos não habilitados. É importante que a gente conheça aí o código de ética, né, do profissional da contabilidade, do profissional contador, NBCPG 01. É a nossa Bíblia da profissão. Se nós formos éticos, né, se nós seguirmos o código de ética, aquilo que está estabelecido do que eu posso e do que eu não posso, nós nem precisaríamos estar falando aqui de infrações, né? Essas infrações deixariam de existir. Então, é muito importante que a gente conheça
E na hora que a gente facilita o exercício profissional aos não habilitados, aos sem registro, nós estamos nos desvalorizando, essa é a verdade. Então, preciso que a gente exija lá do nosso auxiliar contábil, daquele que precisa efetivamente ter o registro, que ele efetivamente o tenha. Senão, nós estamos de fato nos desvalorizando. Outras infrações, apropriação indébita, né? Infração que implica em cassação do exercício profissional. Então, conselho, de preferência não pegue dinheiro do cliente, e se pegar, faça uma prestação de contas, tome muito cuidado com isso. Né? Enquanto está tudo bem, na hora que começa a ter problema, e é um dos maiores motivos de cassação que nós temos no Conselho Federal de Contabilidade. Então, muito cuidado. Eu tenho hoje, eu como profissional, tenho evitado, inclusive, antes a gente pegar adiantamento para abertura de empresa. Nem adiantamento eu pego mais, exatamente no sentido de não ter sob a minha guarda nenhum valor de cliente. Depois de terminar o processo, ou eu mando a taxa para ele pagar, ou presto contas e ele me reembolsa, mas evitar ao máximo ter dinheiro de clientes na sua mão. Crimes contra a ordem tributária ou econômica, também motivo de infração. Emissão de decore sem base hábil e legal. Infelizmente, ainda muitos profissionais fazendo isso. E eu quero trazer para vocês uma informação que junta essas duas coisas. Nós julgamos no Conselho Federal, há cerca de 3, 4 meses atrás, um processo de decore de um profissional de contabilidade. E o que ele fez? Para dar base legal a essa decore, ele falsificou os livros diários de várias empresas. Ele foi cassado por emissão de decore. Não exatamente pela emissão de decore, mas por ter cometido um crime contra a ordem tributária. Afinal de contas, ele falsificou um documento para dar base legal a outro documento. Então, aquela história, não, DCTF zerada, SPED fiscal zerado. Então, isso é um crime contra a ordem tributária. Se a empresa teve movimento, esse movimento precisa estar devidamente informado e declarado. E se é sua, ou minha, ou nossa, a responsabilidade de transmissão desse arquivo, nós temos que tomar todo o cuidado para não cometer esse crime, porque, além de cassação, ele ainda dá processo criminal, Polícia Federal, então é preciso que a gente tome muito cuidado. Inexecução de serviços contábeis, infelizmente, também uma prática comum e não deveria acontecer, afinal de contas nós somos contratados e somos pagos para isso. Retenção abusiva de documentos, muita gente confunde, o cliente não me pagou, eu vou reter os documentos dele. Isso é ilegal, o documento é do cliente, então ele precisa ser devolvido. Se eu vou cobrar, vou entrar na justiça, vou botar o nome do cliente no SPC, isso é uma outra história. Mas eu não posso reter documentos do cliente. Falta de zelo na execução do trabalho, infelizmente também uma infração ainda comum. Incapacidade técnica. Mais difícil de comprovar, mas também um motivo de autuação frequente. As denúncias, né, uma observação, aí, uma nota, tem sido cada vez mais frequentes e comuns. Então, é muito importante que nós, profissionais da contabilidade, tenhamos cada vez mais formalização. O cliente pediu alguma coisa, que ele formalize isso. Nós orientamos alguma coisa ao nosso cliente, que a gente também formalize isso, para não ficar depois a palavra, né? A palavra, normalmente, o cliente sempre tem razão, né? Nós estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, nós somos fornecedores desse nosso cliente, então é importante que a gente tenha todo o cuidado com essa formalização. Penalidades, quais penalidades nós estamos sujeitos? Penalidades éticas de advertência reservada, censura reservada ou censura pública.
e pecuniárias ou disciplinares, que vão de multa de 1 a 10 anuidades, no caso de pessoas físicas, multa de 2 a 20 anuidades, no caso de pessoas jurídicas, suspensão do exercício profissional por 6 meses até 2 anos e cassação do exercício profissional, que é a penalidade máxima e que todos nós, claro, queremos evitar, então tomemos todos os cuidados necessários. Esse era o nosso papo de hoje, a nossa conversa. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas e principalmente o recado que eu quero deixar de novo, que é o que eu comecei falando. Nós precisamos conhecer a legislação da nossa profissão, para que a gente possa ser cada vez melhor e ser valorizado pelo nosso conhecimento. Então, essa é a valorização que a gente precisa buscar, e conhecer a legislação da nossa profissão é fundamental para que a gente não cometa erros, não infrinja nenhuma das normas e possa cada vez ser mais valorizado. Obrigado pela atenção de todos e até um próximo momento.